Bom dia a todos e todas. Bem-vindos aí a mais um Debatologia. Esse é o primeiro Debatologia de forma transmitida, de forma híbrida, né? 33º Debatologia online e o 92º Debatologia presencial, diretamente aqui do campus da Associação Araci. Então, o tema de hoje é dia 3 de julho de 2022. Meu nome é Marco Antônio Facuri e eu vou fazer a mediação aqui do tema de debate de hoje. É importante contextualizar, nós estamos aqui no 29º Encontro Cognópolis Pedra Azul, realizado conjuntamente pela Associação Araci e pelo IIPC de Vitória. Então, o Espírito Santo, na verdade, né? Então, a gente está aqui fazendo esse evento em conjunto. E o tema de debate de hoje é autossustentabilidade da Cognópolis. Então, a gente está nesse evento debatendo tantos temas aí desse processo da implantação da Cognópolis. E, então, vamos aprofundar nesse debate. E eu convido aqui a nossa querida professora Mari Pisato para conduzir aí o debate. Bom debate a todos. Então, quem quiser falar, levanta a mão. A turma que está no online aí, põe no chat, levanta a mão se quiser falar também ao vivo. Vocês estão sendo visualizados na tela, no telão aqui também por todos que estão presencialmente aqui no Campus Araci. Então vai ser um prazer fazer essa interação com todos que estão aí no virtual também. Ok? Bem-vindos todos. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui, dessa forma presencial e também online, e para falar deste assunto que é a autossustentabilidade da Cognópolis. Mas não é só eu que vou falar, somos todos nós que vamos fazer esse debate, somos todos nós que vamos construir essa ideia. E para aquecer, nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Tá? O paper é pequeno, nós vamos ler o texto, eu vou ler aqui para vocês, e nós vamos começar a entrar nesse holopensene, para trabalhar esta autossustentabilidade da Cognópolis. Pode ser? Então vamos lá, vamos acompanhar. Aqueles que também estão em casa, pelo online, vamos junto. Autossustentabilidade da Cognópolis. Sustentabilidade. Entender o processo da autossustentabilidade da Cognópolis passa por compreender o propósito da assistência interdimensional a ser desenvolvida em tal ambiente. Na prática, isso só funciona a partir das tarefas multidimensionais promovidas pelas CONSINs, ali presentes, sustentáculos do trabalho assistencial. Cognópolis exige presença. Cenário. O que sustenta os trabalhos da Cognópolis são os cenários e ambientes criados para promover a interassistência entre os cognopolitas e o atendimento às CONSINs e CONSIECs, credoras do processo evolutivo. Facetas. Neste processo de sustentação das Cognópolis, é fundamental que as CONSINs se sustentem individualmente e na condição grupal. Nesse sentido, tal sustentabilidade envolve diversas facetas: autopensênica, energética, emocional, financeira, somática, reciclogênica, conviviológica e teática, ao modo de sustentar e contribuir para a criação de holopensene sadio na Cognópolis. Assistência. Por hipótese, à medida que os integrantes da Max Proex aumentam sua suportabilidade interassistencial, passam também a sustentar holopensene cada vez mais homeostático, ampliando a capacidade grupal para a consolidação da tarefa assistencial do esclarecimento. Aglutinação. Cada cognopolita atua com o fulcro energético assistencial, tornando-se polo atrator de neointermissivistas e do público a ser assistido naquele ambiente, intra ou extrafisicamente. Radicação. Vale ressaltar a função autoconsciencioterapêutica na radicação e do voluntariado na Cognópolis. Ambiente dinamizador dos autoenfrentamentos e autossuperações dos gargalos evolutivos.
além dos acertos grupo-kármicos prioritários com a criação dos vínculos sadios. Sustentáculo. Os principais sustentáculos do empreendimento cognopolita são as consciências intra- e extrafísicas, envolvidas diretamente com o trabalho assistencial ali realizado. Intergrupalidade. No fim das contas, a sustentação da Cognópolis passa por juntar grupos diversos para conviver em harmonia e de maneira produtiva, conciliando megatrafores no trabalho de interassistência. Bom, então esse é o nosso paper, aqui o nosso resumo, vamos dizer assim, do tema de autossustentabilidade. E nós vimos aqui que não é, quando a gente pensa em autossustentabilidade, hoje até uma colega estava falando, a primeira coisa que ela lembra é financeira. E a gente vê que aqui, falando de autossustentabilidade na Cognópolis, além da autossustentabilidade financeira, existem outras a serem analisadas. Tá? E a gente citou ali energética, emocional, financeira, somática, reciclogênica, reática, tudo isso tem um fim. E quando a gente analisa isso, uma das perguntas que foi feita na chamada é a seguinte: você se sente sustentável ou não? Como é que você se vê nesse processo? Como é que você, enquanto cognopolita, ou se sentindo cognopolita, trabalha toda essa autossustentabilidade? Como é que a gente começa isso? Isso é para aquecer. Vamos lá. Um de cada vez. Nós estamos com o microfone central aqui, então quem for falar, fale mais alto aí para que a turma do online também consiga nos compreender bem. Okay? Bom, eu me sinto sustentável da Cognópolis. Ontem, no nosso debate da tarde, o trabalho dos 3 grupos, o grupo 1, primeiro tópico que colocou, registrou, o fato, é fundamental para que tudo aconteça, estarmos presentes. Nós, voluntários, sejamos presentes aqui neste espaço. E cada um pensando dessa forma, a gente junta força, junta trafores, para fazer e acontecer. Juntando as nossas atividades, você está dando aí dessa formação de Cognópolis, a gente aprende aqui ARAC e o IPC, ver o que temos, organizar, direcionar para público específico, para que a gente possa estar atraindo toda uma movimentação, e que a gente possa, de fato, materializar esse trabalho. Eu acho que como a gente está fazendo assim, esse presencial com gravação, o pessoal às vezes fica meio acanhado, tá? Mas a gente aos poucos vai soltando, vai vendo, porque tudo é novo para todos, Mas vamos falando mais um pouco, então, assim, como é que eu adquiro a autossustentabilidade? Independente de qual delas nós vamos estar falando aqui. Como é que eu adquiro? Vocês já pensaram nisso? Como é que começa? A auto-organização. A auto-organização. O que mais, gente? Prática. Prática. Se você ficar só no campo das ideias, se não começar a botar coisa para funcionar, o que você vai fazer de upgrade e de sustentabilidade? Você só ganha sustentabilidade se você pratica, Você exercita. Eu vou continuar o que o Thiago está falando. O que eu acho legal aqui é o seguinte: como é que a gente vai ter uma estratégia de aglutinar o pessoal em volta para cá, dado a nossa situação geográfica mesmo, que a gente comentou até ontem. Nós estamos num campus aqui um pouco bem afastado de centros de desenvolvimento,
E a gente tem que ter um desafio que é a estratégia de atrair pessoas para cá. A gente já conversou muitas vezes sobre isso, né? Tivemos alguns êxitos, mas não o suficiente para formar um grupo grande de cognópolis. Eu acho que esse é um grande desafio para a gente pensar nisso. Como é que a gente atrai o pessoal do Vitória? Eu até falo sobre isso, no grupo Antonieta. O pessoal lá de Vitória, o pessoal do entorno. Quem vai vir aqui, né, da região, vai vir, porque a Cognópolis a gente tem que agregar mais pessoas. Só o nosso grupo aqui não vai fazer a Cognópolis. Eu penso assim. Agora, Trazer pessoas do entorno para cá. você pega o caso lá de Foz do Iguaçu, pegando como exemplo, o Valdo, ele era um atrator. Então, assim, o ponto ali era o Valdo. Então, eu vi gente de toda a parte do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Só que a gente vai ter que encontrar um ponto aqui, alguma atividade, alguma coisa que vai atrair esses intermissivistas para espalhar para o Brasil todo aí, ou pelo mundo. Por isso que tem um parágrafo aí que fala da aglutinação. Exatamente assim, cada um de nós, o que é esse sustentar com o atrator? Né? Porque agora não vai se concentrar em uma consciência ambiente. Agora a coisa parece ser cada um se perceber representante nesse processo. O embaixador daquele público a ser assistido intrinsecamente. E aí quando eu figura e a responsabilidade, né? Eu achei bem interessante isso que, juntando com tudo isso, na minha opinião, o primeiro ponto, o primeiro foco mais forte para que se forme realmente uma Cognópolis são as pessoas e o posicionamento dessas pessoas. Que a partir do momento que você se posiciona, como acabou de falar a Antonieta, eu me sinto integrada à Cognópolis. Então, esse posicionamento é que é um atrator. Então, a gente tem intimamente assim, o que é a Cognópolis, para que eu quero e quem eu vou atrair para essa Cognópolis. Então, achei muito bacana esse posicionamento. Então, na minha opinião, o posicionamento é o primeiro ponto para a gente realmente firmar a Cognópolis, o objetivo que a gente quer. Né? Então, esse posicionamento que a gente está falando, junto com o que o Isamar falou, Isamar, como é que nós vamos atrair? E ontem, no nosso debate, a gente falou que a gente ia atrair pelo exemplo, certo? Então, assim, a gente não tem um professor Valdo, como o Thiago lembrou, mas a gente tem um exemplo. E como é que a gente busca esse exemplo? Aí você falou posicionamento. E as nossas reciclagens? Porque não será pela reciclagem de cada um, a reciclagem nossa, cada um, no caso, que nós vamos fazer essa autossustentabilidade? eu penso, Mara, que quando você se posiciona, já é uma reciclagem. Que assim, toda reciclagem, ela vem justamente de uma força de vontade íntima tua. Então, ela é uma causa e consequência ao mesmo tempo. Então, quando você se posiciona, automaticamente vai abrir porteiras para muitas reciclagens. Né? Aproveitando que estamos falando de autossustentabilidade, eu sugiro que façamos também o exercício da automotivação. Isso é bastante básico para que a gente possa adquirir. Não que, na sugestão do Isamar, sim, a gente tem que procurar também situações que atraiam as pessoas, mas eles precisam nos ajudar ou se autoajudar fazendo exercício da automotivação. Se é isso que a gente quer, vamos trabalhar nisso. E aí, assim, eu penso aqui em relação até o primeiro parágrafo, né, que a gente falou sobre sustentabilidade, aí vem ali no final. Cognópolis exige presença. Então, assim, eu levanto a minha mão e falo, eu pertenço a Cognópolis, eu quero isso, mas como é que a gente vai tratar tudo isso com essa questão da distância, né, do posicionamento de trabalho, dessa auto-organização que eu citou aqui agora há pouco? Então, tudo isso necessita de uma estrutura que a gente acha um rodízio de pessoas que venham para cá, que façam essas atividades, e que a Cognópolis, ela tome rumo, entendeu? Ela realmente, ela alavanque. E aí, eu acho que nós temos aqui, por exemplo, hoje, um número expressivo de pessoas que já estão nesse caminho. E aí, a gente pode pensar em estratégias, a gente deve conversar isso com o Carlos também, né?
sobre como isso pode já começar a se concretizar. Porque se existem pessoas, até ontem a Nath falou sobre isso, né, como precisa de presença, e aí nem, não é possível que todos estejamos aqui, mas há ideias que possam surgir, isso possa ser concretizado. E como o Thiago falou, não tem mais o professor Paulo, somos nós aqui, né, com o nosso exemplo, com a nossa disponibilidade, com a nossa agenda programada, nessa organização, com trabalhos, entendimentos, coisas que possam ajudar todo esse entorno que atrai pessoas também. Da mesma maneira que Foz do Iguaçu é um polo turístico, aqui se tornou um polo turístico. E são milhares de quilômetros, aqui até centenas, perto de Vitória, que é mais fácil. Então, nós vamos no abertismo. Porque quando nós chegamos aqui, era roça. Não tinha nada, o público não dava para... Não tinha os entendimentos, vamos a vender. Está chegando um novo público. Então, nós temos que trabalhar mais o abertismo. Na época que nós chegamos, não adiantava abrir, porque não tinha público. Agora temos. As pessoas que vão vindo para cá, mesmo esse loteamento novo que tem aqui, são pessoas que tenham um pouco mais de conhecimento, né? E dá para a gente fazer um outro tipo de trabalho. Quando nós chegamos aqui, não adiantava abrir, né? Não tinha para quem oferecer. Já agora, é mais fácil. O entorno está melhorando muito. E a ideia agora é como fazer isso. A pauta do dia. Eu acho que a ideia realmente é se trabalhar a Cognópolis, como fazer isso. A gente já viu assim, que além de ter desafios, a gente tem oportunidades também. O que o Levi está trazendo já é uma oportunidade. Quer dizer, a região está mudando, a região está se reestruturando. Então, é uma oportunidade também. Né? Mas é claro que passa efetivamente por cada um de nós. Né? Não só nós que estamos aqui, mas os outros que vão vir, e dentro do que a Mônica trouxe também. Se exige presença, que tem que ter, gente. Nós temos que estar aqui. Se aqueles que estão aqui não estivessem, nós não estaríamos falando disso. Não teria necessidade de estar falando disso. Então, quando a gente fala lá, desde o básico de autossustentabilidade, é o que cada um de nós teve que fazer para estar aqui. O que cada um de nós trabalhou para estar aqui. Ah, mas como é que eu faço? Eu estou à distância. É o que a Mônica trouxe. Ficam aí algumas ideias. Vamos trabalhar no escalonamento? André Greiner quer falar aqui. Vai lá, André. Gente, bom dia a todos. Mais uma ideia que veio aqui, que a gente está falando muito da presença aí no campus. E eu acho também que a gente poderia discutir a atuação da gente, mesmo longe do campus, né? A sustentabilidade dos offices, como sustentabilidade de uma Cognópolis. Porque eu acho que essa presença da gente, mesmo longe, ela é importantíssima para a sustentabilidade do campus. Então, é só para trazer essa discussão também, tá? Era isso. Perfeito, André. Obrigada. Eu ia comentar exatamente isso. Na hora esperando isso. Na hora, não, porque além da presença, envolvimento. Então, o envolvimento, ele não necessariamente vem da presença. Eu posso até estar aqui e estar totalmente descompromissado com a Cognópolis. Não é o caso dos moradores daqui, não. Cuidado com isso, né? Porque nós estamos realmente aqui porque pessoas ficaram esses 2 anos sem contato com os outros, sustentando quase que individualmente, né? Então, mas quem está fora, o envolvimento com a Cognópolis ajuda nessa sustentação. E a Andréa falou, eu acho que exatamente assim, e nós queremos extravasar isso, sair dos offices da ARAC, incluindo todo o corpo do IPC. E isso vai nos dar uma força muito maior, porque é uma presença nova e próxima geograficamente. Isso é um facilitador. Não é o único, mas realmente a decisão e a manutenção da decisão é que faz a diferença. Nós tivemos, eu vi aqui durante 12 anos, todos os meses,
e não morei aqui, mas eu estava envolvido. Fiquei 2 anos totalmente desligado, sem estar envolvido. Então, é nesse sentido que eu falei em relação ao que nós trouxemos no texto aqui. Porque o texto diz que Cognópolis exige presença. Aí a gente vai falar como é que vai extrapolar essa presença. Por isso que eu falei, nem todos vão estar aqui, mas eu também concordo com isso que o André trouxe, que o Paulo, que os órgãos, o pessoal do IPC também, né, e outros demais ICs que estão longe, vão agregar essa Cognópolis e, assim, uma possibilidade de haver um rodízio de participações, atividades, amplia ainda mais. Sim. Porque a gente sabe muito bem, os nossos ofícios lá, nossos queridos que estão lá nessas cidades espalhadas que são do campo, quando vem ao campo, sente a diferença do que é isso aqui, como está sendo realizado, né? Que as coisas estão acontecendo. Então, talvez a gente pensar nesse sentido, assim, de... A gente, né, Paulo, eu também fiquei um bom tempo sem vir aqui. A gente leva um susto quando vem. Como é que vocês conseguiram sustentar? E aí eu acho que pensar nisso, nesse planejamento para a coisa começar a ganhar mais corpo, né? Aliás, esse rodízio, fortaleceria o que nós escrevemos aqui. O Cognópolis exige a presença, independente da distância, mas da atuação nossa em cada local. Mesmo porque só tem uma pessoa aqui querendo falar. Eu vou abrir aqui. Então, mas é interessante porque tudo isso aqui existe em função da situação de dar a ser, não só aqui, mas em todas as localidades. Né? Então, foram os cursos. Então, esse vínculo, por mais que a pessoa fale assim, não, eu não quero mudar para lá, ou eu não tenho nada a ver com... Não, o que ela faz, realiza na sua localidade, ela está energeticamente conectada. Então, a gente está falando de vários estágios, de várias etapas. Vai ter gente lá no front, lá na localidade, vai ter gente instalada aqui, vai ter gente fazendo esse caminho de vai e vem aqui. Então, são várias contribuições. Tem uma pessoa aqui, o Isamar. E só para complementar, isso daqui mesmo é um exemplo. Tem gente conectada. Isso. Estamos conectados. E tem gente presencialmente. Isso daqui já é um exemplo de conexão. Exato. Bom, Isamar, depois eu concordo com isso, que à distância a gente pode trazer uma colaboração e até desenvolver os polos também dos órgãos, que é muito importante desenvolver na ponta também. Claro. Os órgãos crescer. Mas a gente tem que ficar assim, com a visão que precisa ter gente aqui também. Então, esse agendamento que a gente está discutindo aqui, e vem gente periodicamente, é muito importante, porque precisa ter pessoas presenciais, não vai ficar de longe só. Entendeu? Então, isso que a gente tem que encontrar esse mecanismo, né? Esse sistema de trabalhar com isso. Bom, vou passar a palavra para a Delânia, que está online. Vai lá, Delânia. Gente, que saudade de estar aí. Eu acredito, eu concordo com o que todos falaram, a sustentabilidade vai depender muito da autorresponsabilidade também, da escolha de cada um, tá? De pertencer ou presencial ou à distância, para realmente sustentar todo esse movimento. Eu faço analogia da máscara do avião, né? Coloque primeiro em você, para depois no outro. E se a gente sustentar isso, os outros também vão chegar. E vai depender muito da autorresponsabilidade. Eu acredito que esse grupo vai conseguir sustentar tudo isso e será uma grande Cognópolis. Legal. Quando você diz esse grupo, a gente imagina que você esteja dizendo eu. Sim. Como todos falaram aqui, existem estágios, né? Existem estágios, mas em amplo debate é muito importante a gente estar presencialmente concretizando coisas, tá? É claro que enquanto alguns concretizam, outros dão suporte, porque é um revezamento que a Antonieta até falou, é um revezamento, tá? Mas o que é o nosso momento? O nosso momento é de concretização. Então, a importância da gente ter essas pessoas, essa autossustentabilidade muito clara para cada um, né? E que a gente já viu que ela não é só uma, são várias, né? Para poder trabalhar.
que mais que a gente tem? Sugiro aí, na verdade, você disse estágios, mas eu disse que dá para acrescentar facetas. Facetas. Está ali as facetas. Mais facetas. Ah, tá. E também, além das facetas, a questão também do elenco, né? A gente estava discutindo ontem no debate quem que compõe a Cognópolis, né? Quem que são esses cognopolitas, né? A gente estava olhando lá, tem vários personagens aí que compõem. Então, tem tanto aquele cognopolita que é radicado, que ele mora aqui, só tem moradia aqui. Tem aquele que tem moradia aqui, tem moradia em outra localidade. Tem aquele que ele não tem moradia aqui, mas ele vem com frequência aqui. Tem aquele que ele é que ele vem nos cursos, que ele compõe também, ele é um personagem dessa Cognópolis, né? Tem aquele que ele está lá no exterior, mas ele está conectado, vamos supor, não vem periodicamente, mas ele vem lá esporadicamente aqui, ele compõe também. E se a gente for estender um pouco mais, a gente vai vendo assim que o nosso público-alvo, ele faz parte da Cognópolis. Às vezes ele não chegou ainda, mas ele está aí nas cidades por aí, espalhado, né? E aí o que vai atrair esse cognopolita para cá, né? O Open que a gente está instalando aqui. Porque ele pode ir numa outra associação, ele pode ir ali num clube, ele pode ir lá na universidade, se associar lá e ficar lá, né? O que vai atrair? Qual é o diferencial para ele vir aqui, nesse ambiente aqui, vamos dizer, né? Aí eu penso que tem muito a ver com o paradigma consciencial. O cara quer um paradigma que ele consiga responder mais perguntas para ele do que qual é o propósito de vida dele. O que ele veio fazer nessa existência final, né? E aí, interessante porque todos nós aqui, de alguma maneira, a gente está desenvolvendo uma vida praticando esse paradigma aí. Na teoria é bem bonito, mas assim, como que é na prática? E a hora que a gente junta várias pessoas que conhecem o mesmo paradigma e elas começam a querer colocar em prática, isso aí vamos dizer só do debate filosófico, né? Dizer assim, vamos fazer alguma coisa junto, então, para ver se a gente consegue funcionar nesse paradigma. E aí que é bacana, porque aí a gente começa a interagir e começa a ver os acertos, né? Quer dizer, para eu interagir, fazer um projeto junto com a Emília, com a Tati, com o Thiago, com o Dani, com a Antonieta e assim por diante, eu preciso de ter uma interação com eles mais frequente, né? Interações para decidir coisas junto, né? E aí é que a gente vai colocar em xeque aquilo que a Mara falou antes das recins. Se eu não fizer alguma recim, eu agir igual eu já agi em outras existências, não tiver uma mudança, né? Como que vai ser a prática do paradigma ali, né? Será que eu vou conseguir admitir a participação dos amparadores também no projeto? Na convivência do dia a dia, né? Aí você já começa a incrementar, né, o holopensene. Aí o abertismo que o Levi comentou ali, ele vai ser a partir do holopensene, que nós sustentamos. Então não adianta a gente falar que está aberto também, e nós termos alguma resistência quanto a isso. Esse é um ponto muito importante, Marco. Não adianta a teoria. Ou nós vamos ter a prática, ou vai demorar muito. Então, eu acho que aqui, quando a gente fala de grupo, é preciso caracterizar o que é um grupo. O grupo não é um ajuntamento de pessoas. O grupo é um conjunto de pessoas que tem uma aspiração em comum. Isso que é importante. Cada um se perguntar, será que eu tenho realmente essa aspiração? Será que eu estou presente de verdade? É claro que todo mundo aqui vai referir que está presente de verdade, mas, na verdade, isso não é um fato. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado no início da criação do grupo. Mas eu concordo com isso que você está falando, mas tem além disso, até tem aí nesse último parágrafo, porque nós estamos falando de grupo, mas de vários grupos.
como que é esse processo de intergrupalidade? Porque no mesmo momento que a Mônica traz aí, a André Greiner comentou tal, das localidades e tal, nós, dentro da Aracê, nós somos vários grupos. Né? Então, como que esses grupos estão convergindo para esse mega empreendimento que é a Cognópolis Pedra Azul? Que envolve gente que está lá em Pelotas, lá em Belo Horizonte, lá no Rio, lá em Vitória, lá em vários locais. E agora envolve outras instituições também. Então, como que a gente consegue convergir e qualificar essa diversidade de uma forma harmônica e produtiva? Esse é o desafio na prática. Eu acho que essa é a teoria. Não, esse é o desafio para a nossa prática. Né? Tudo bem. Só queria dar essa contribuição. Mas eu acho que nessas etapas que a gente está falando, tem etapas que já funcionam. Por exemplo, o online, os grupos afastados, isso já funciona. Isso aí a gente já conseguiu entender e está funcionando. Cada um na sua localidade contribuindo. Agora eu acho que o próximo passo é que é o complicado. Mais complicado, porque essas pessoas vão continuar contribuindo, mas nós precisamos oferecer esse espaço e ver quem está afim, de fato, de comprar a ideia de morar aqui. Eu acho que o desafio não é ter a colaboração das pessoas, porque isso sempre funcionou assim. Isso já funciona. Eu acho que isso não é o nosso gargalo, porque isso já funciona. Pessoas vêm uma vez por mês, nós vamos fazer tabela, vamos fazer rodízio. Eu acho que isso é mais fácil de resolver. Né? Quem diz, eu vou estar aqui uma vez por mês, o outro vai ter aqui tal dia, nós vamos conseguir esse movimento com rodízio. E isso eu acho que né, por conta da pandemia, todo mundo se afastou, mas isso já funcionava. Né? Mas eu acho que o desafio como Cognópolis, como campus funciona, esse rodízio, tudo, mas como Cognópolis, a gente querer moradores aqui, ou pessoas que de fato que acreditam nessa ideia e nessa construção desse espaço físico, eu acho que aí é que está o nosso próximo passo. Aí é o posicionamento. Ok, eu quero ser colaborador, eu vou ser o cosmopolita que colabora à distância, ou eu quero ser morador. Então, aí está o posicionamento. Não está certo nem errado, mas é o posicionamento que a gente vai ter que ver assim, não, eu quero fazer parte desse processo, mas a minha condição de ajudar é essa. Fico aqui no meu espaço, porque isso hoje já funciona assim. Então, eu fico sempre questionando qual que é o nosso próximo passo. Porque o próximo passo ou eu boto meu pé aqui, ou... Então, o desafio para mim é esse. É eu fisicamente, como que eu materializo essa ideia. Como que eu encho aquilo de casas? Como que eu ponho 20 casas lá no residencial? Então, vamos pensar assim. Eu venho para cá, fico fechado aqui dentro e fico trabalhando no ambiental, fico cuidando da parte elétrica, cuidando do financeiro. O que acontece? 1 ano, 2 anos, eu vou embora. Não aconteceu nada. Olha o que está escrito aqui. Onde é que estão os meus credores? Se eu não atrair para cá os meus credores, que é onde vai me vincular ao projeto, eu estou vazio aqui. Então, onde é que andam os meus credores? Nós vimos aqui, eu fazia 2 anos que não vinha para cá, e é incrível a transformação dessa estrada até aqui. O grau de investimento, a quantidade de pessoas que estão circulando aqui na nossa frente aumentou muito. E essas pessoas estão sendo trazidas até aqui e nós estamos instalados aqui, provavelmente porque dentro desses grupos vêm nossos credores. E essas são as estratégias que nós temos dentro da ideia do apertismo, de sair daqui e iscar esses credores.
trazê-los aqui e nos identificarmos e estabelecer o nosso trabalho aqui. Isso pode fazer a diferença, tanto da radicação das pessoas aqui, como do aumento de quantidade de pessoas que precisamos para estabelecer realmente uma comunidade. Isso passa muito pela questão das atividades. A gente vai começar a retomar as atividades energéticas, né, que você anotou ali, porque se também não tem atividade, se perde, se não tem uma academia, se não tem dinâmica, se não tem... Complementando o que você falou, né, a gente tem que pensar qual que é o objetivo. Né? Que o objetivo for só construir casa e colocar gente? E botar gente. Né? Virar um condomínio. Agora, se o objetivo, se a questão da... Eu concordo que a presença é importante, mas se a questão de morador, de pessoas aqui se expor meio, né? Porque se o objetivo for assistência, né? E a gente começa a fazer assistência para o redor, e aí está crescendo, né? E tem população aqui, o pessoal tem um certo nível econômico, mas também tem uma população ao redor pobre, carente, que precisa de outras possibilidades. Né? Então, se a gente faz assistência, a questão de moradores aqui é uma consequência, né? Não é a finalidade isso, né? E aí, quando a gente faz isso, né? E quando a gente pensa simplesmente colocar morador aqui, você exclui um monte de gente que não tem possibilidade de morar aqui, né? E tem a capacidade de fazer trabalho remoto, presencial, pontualmente, né? Então aí você coloca esse grupo todo para fazer assistência. E aí a gente reforça o open center desse processo, desse projeto. Morador é uma consequência. Nós temos, antes disso, que executar aquele projeto que foi discutido, muito bem elaborado. Inclusive, quero parabenizar aqui, para ficar registrado, o trabalho que foi feito pela Rosângela, mais a Zezé e mais uma outra pessoa, na técnica do planejamento estratégico de sucesso. Foi fundamental. E é esse a consequência desse trabalho, que a gente começou ontem, é o início de tudo, mas que eu acho que abriu a cabeça da gente com um monte de coisa. Né? Então, é por aí. A coisa vai acontecer. Eu vim para cá por consequência de alguma coisa. E foi assim, ó, de uma hora para outra. Pum! Eu mudei até minha atividade profissional, mas é por aí. Brincadeiras à parte, vamos lá. Tem o Isamar e a Luciana que quer falar aqui também. Isamar? Eu, assim, achei interessante que a Tati trouxe, porque... Mais alto? Achei interessante que a Tati trouxe, porque a gente, muitos anos, pensou nisso, né? Cadê o pessoal que não vem para cá, Mas existe esse processo da expansão da Conscienciologia. A gente precisa expandir a Conscienciologia aqui dentro. A gente precisa trazer o cara ali do lado. Ele ver, se interessar, vir para cá. São os dois movimentos. Tem pessoas que vão querer vir, mas a expansão é muito importante, porque ela pode ser muito ampla, pode trazer muita gente. E a gente, eu acho que tem que se concentrar nisso. Eu acho que para isso, o Thiago falou bem, são as atividades. A gente precisa ter atividades constantes. Todas, constantes. E aí existe gente para fazer isso. Então, pessoas são consequências, eu acho que é causa. Mas o rodízio atende mais. Esse rodízio atende as atividades mais constantes. Mas um ponto, antes para pegar esse gancho aí, em cima disso que a Tati trouxe, a gente tem uma possibilidade agora das pessoas vivenciarem um pouquinho do que é ser um morador, que é o intercâmbio conscienciológico. Então, o projeto do intercâmbio, o cara vem, ele fica aqui uma semana, ele vai sentir, isso aqui tem a ver comigo. Ou o cara vai dizer, não, isso aqui é uma coisa que eu vou vir de vez em quando. Ou isso aqui não, eu quero bancar e quero ficar aqui. Vamos vender mais este produto. Bom, gente. Carro-chefe. Luciana, depois a Andréia e depois a Arídia aqui. Vai lá, Lu. Todos te vendo ali na telinha. Seu som está desligado, Lu.
Ah, tá certo. Então, eu acho que eu sou um exemplo contrário, né? Sou exemplo retrógrado disso tudo que vocês falaram, no sentido de ter morado aí e não ter andado, né? No que aconteceu. Mas eu acho que de tudo que eu vejo, assim, até pelo meu processo contrário, né, de ter morado dentro do campus e não ter contribuído como deveria, o mais sério de tudo é realmente querer. Está muito claro que é um ponto que você quer fazer. Quando eu fui pelo marido, mas eu era da Conscienciologia. E aí eu acho que a Aride tem uma colocação, porque quem vem primeiro? O posicionamento, a reciclagem, o ovo ou a galinha, não sei. Né? Não sei. E eu chegando ali, eu poderia ter feito reciclagens que me voltasse a posicionar. Não fiz. Então, eu acho que ou distante, ou aí dentro, se você não... Primeiro, vai abaixar a motivação? Vai. Não pense você fazendo aí uma semana, que é muito gostoso, é maravilhoso, o campus é lindo, não tem um dos lugares mais bonitos que eu já conheci. Então, assim, trabalho, me dei muito bem com trabalho aí em Venda Nova, não foi o problema, mas vai baixar a motivação. Agora, por tudo, se tem a vontade ela é certa, é isso. E uma coisa que eu vi uma vez o Marco falando, você vai aí só para usufruir ou para contribuir? Eu vejo muito, né, de tudo que eu andei aí, assim, de tudo que eu vivi aí dentro, eu acho que andou muito. Né? As coisas andaram demais e não vejo parado, não consigo perceber nada disso, não. Né? Mas eu acho que a reflexão maior é assim, tudo, eu estou passando por esse processo. A gente sabe o início, mas para sair do funil, para alguma coisa andar é vontade, não tem outra coisa. Então, você sabe lá que você tem depressão por não sei o quê, você não faz isso, por isso. Mas para sair desse funil é vontade. Então, você quer realmente estar envolvido nisso? Porque nada segura, eu acho. Acho que, assim, de tudo que todo mundo falou, o mais jovem, né, aquele intermissivista, talvez ele não tenha tanta lucidez ainda, por mais que ele seja intermissivista. Então, essas atividades, elas atraem, elas fazem parte, acho que está tudo certo. Mas essa clareza, ela tem que ter cada vez mais. É com reciclagem, senão a clareza não vem. Ela vai embora. Tudo que acontece vai te tirando, você vai entrando no fundo do que te tira. Então, assim, coloca na sua cabeça o que você quer e segue em frente, eu acho. Era isso que eu queria falar. Legal, Lu. Andréia. Olá, pessoal, bom dia. Aqui vai ser o Jadson. Bom dia, pessoal, a todos, presencial aí, o pessoal online, reiniciando novamente, né, gente? Depois de um período aí, mas eu acho que tudo isso ele vem a acrescentar. Eu acho que foi muito aprendizado nisso tudo. E assim, eu acho que dentro até do que a Luciana falou, e muitos falaram aí, é a questão da sustentabilidade, né? Como um todo, dentro da questão do paradigma que a gente está buscando, né? Desse novo modelo, né? Então, eu vejo assim, é o conjunto de tudo, né? E acho que vem assim, a sociedade se constitui da diferença e da diversidade. E eu acho que aqui não é diferente, né? Então, acho que agora, nesse momento, é você ampliar de todas as formas, até o processo da inclusão como um todo, né? Você ter uma visão muito ampla de tudo isso, né? E aí vem a questão realmente do processo, né? Aí das cognópolis, né? Dessa sustentabilidade, dessas especialidades, né? Que aí que nem foi falado, é o desafio, né? Novos desafios, né? E eu acho que, assim, é o conjunto todo, gente. É valorizar cada indivíduo dentro do processo aí do voluntariado. Eu acho que é isso, assim, aparar as arestas, né?
eu acho que também das questões dos nossos desafios, aparar as arestas, porque a questão aqui é assistencial, né? E aí ver aí os afetos, desafetos, né? Que digamos, é o que mantém o grupo como um todo, gente. Bacana. Mas aí, vamos somando aí. Valeu, obrigado, hein? Legal, Jade. Bom, um ponto que é interessante também dentro disso tudo e tal, a gente pensar como que é essa dinâmica multidimensionalmente. Né? Até agora a gente está falando, mas então vou chamar a Lídia ali para ela ia falar, pelo menos é isso. Não, a gente está falando exatamente, e chama a atenção dos pontos que o Paulo levantou, né, que a gente vem aqui, às vezes, para fazer um trabalho elétrico, alguma coisa, eu penso diferente. Eu acho que é justamente esse pensamento multidimensional. Se você pensa em vir para o campus para resolver os problemas, começou mal. Porque não, a gente não consegue vir aqui para resolver problemas no campus. A gente deve vir aqui para realmente acrescentar e pensar multidimensionalmente como que você vai auxiliar. Se nós queremos fazer a diferença dentro do paradigma consciencial, na minha opinião, é mental somático. É realmente assim, mostrar o diferencial. O trabalho braçal não somos nós que temos que fazer. Nós temos que ter pessoas que mantenham esse trabalho. Tem pessoas precisam disso também. Acho que o nosso ponto essencial para montar um campus, uma Corinópolis, uma IC, é o mental somático, é um diferencial que você está falando, Corinópolis, cidade do conhecimento. O que é conhecimento? É vir aqui, as pessoas vão vir aqui para ver esse diferencial. Então, as pesquisas, a autopesquisa, o que é, de que forma, como funciona esse novo paradigma, quais os pontos principais dele. Acho que esse que é o nosso exemplarismo, que talvez a gente possa levar adiante, é pensar multidimensionalmente. Quando você vem para o campus, que a Nelly falou, o pessoal que vem fazer um intercâmbio. O intercâmbio, a pessoa vem aqui, como a gente fica monitorando, assim, fica orientando, então cada um de nós tem um dia, né, a gente faz uma escala. Eu converso muito com as pessoas, aliás, a minha habilidade, eu amo ver as pessoas. Um funcionário que entrou aqui, eu acho isso fantástico, que a gente aprende muito. Eu acho que esse é o essencial, é a tua receptividade aqui dentro, não é o teu trabalho braçal. Isso fui ver com o tempo. Se você vem para querer resolver problema, tem muito. Esse não é o foco. Se pensar multidimensionalmente. Então, essas pessoas vêm para o intercâmbio e é bem interessante. E cada uma tem uma visão. É a mesma coisa que você dizer, eu conheço tal país. Não, para você conhecer tal país, no mínimo, você tem que morar lá 6 meses e sentir os pontos positivos e negativos do local. Então, quando você vem visitar o campus, o primeiro impacto é a beleza. E depois, aí vem a realidade. Então, eu acho assim, vive aqui dentro, você precisa sentir o que é a realidade. E aí, sentir multidimensionalmente as equipes e o público-alvo assistencial de cada um que está aqui dentro. Aí você começa a sentir as pressões, aí você começa a fazer suas recins, como falou a Luciane. Às vezes a gente não consegue mesmo. Olha, você tem que ter muito posicionamento e sustentabilidade para manter isso, senão você vai embora mesmo. Mas aí, só um complemento disso que você falou da mental somática, eu acho que é fundamental, e ela pode ser aplicada a qualquer atividade voluntarial. Seja lá no ambiental, na hora que a gente está compreendendo o processo energético que está rolando ali, a demanda assistencial de um, de outro e tal. A gente expande a mental somática, não a coisa da intelectualidade apenas, ou escrito, não, todas as nossas inter-relações. Né? Eu me lembro da Carminha, que esteve conosco e ainda está por muito tempo. Eu me lembro dela capinando, plantando, organizando a horta e as flores. E aquilo, para mim, está super acostumado a coisas, entre aspas, mental somáticas,
Para mim, o exemplo da Carminha era um banho de energia. Né? Ela faz falta, mas ela pode estar aqui. Pode estar aqui dentro das coisas que a gente veja ao nosso redor. Eu vejo Verônica, por exemplo, trabalhando na terra, e aquilo para mim é altamente mental somático. Altamente. É uma reconfiguração até nossa mesmo, de compreender essas relações de atividades e de convivência. Eu concordo, mas quer falar primeiro? Não. Leite primeiro ou leite depois? Por favor, eu liderei para todos, agora como é que eu vou puxar de volta? Não, é que eu acho correto isso. Está manipulando lá as árvores e tal, as plantas, está alimentando automaticamente. Assim, mas o que a Alice falou tem muita coerência assim, no sentido de que a gente não pode ficar só nessa atividade, ou essa atividade tomar totalmente nosso tempo. E aí eu não faço mais nada. A gente tem que ter esse manejo. Tem um momento que eu vou lá e tem um momento que eu vou ter que estudar, entender o que aconteceu lá. Preciso entender o que está acontecendo no manejo lá. Então, a gente precisa conciliar essas duas atividades. Pois é, esses contrapontos eu acho que são muito valiosos, que a gente vai esclarecendo e vai entendendo melhor. Eu posso ficar totalmente encapsulado no laboratório, lendo livros, escrevendo, fazendo ambiental, consertando coisas. Eu posso estar encapsulado, não tendo coisa nenhuma, mas eu posso estar aberto e desenvolvendo minhas autopesquisas, fazendo qualquer uma dessas coisas. Então, realmente, não é a atividade em si, é a postura de pesquisador que muda. Mas eu vejo que cada um clama pelo que tem que fazer. Essa é uma pegadinha que todos nós caímos, né? Um enxerga que nós temos que atrair pessoas de lá. Ele tem que fazer. O outro enxerga que nós temos que ter mais trabalhos para psíquicos. Ele que tem que fazer, ou em central, ou desenvolver. Cada um está clamando pelo que precisa fazer. Isso é o ponto que eu enxergo e nós nos traímos na fala. Só não precisamos impor aos demais, né? Porque a gente vai convergir com os demais. É uma questão. Tem que tomar cuidado não impor para todo mundo. Porque o chicote em cima do braço nem faz isso. Por isso que a ideia da gente conviver com as diferenças e ver só, aquilo que o Tiago está puxando, vamos lá contra e tal. E cada um vai pôr energia nas várias atividades. Né? O Marcelo quer falar aqui, depois passa a bola para lá. Vai lá, Marcelo. Oi, pessoal, muito boas as falas. Eu gostei bastante do que falaram, principalmente o Paulo. Agora, o que acontece? Na mental-somaticidade, onde é que está a GESCOM? Né? Então, as GESCONs, as publicações, GESCONs publicadas. Mental-somaticidade tem, sim, mas e as GESCONs? Só é pesquisador quem faz isso, porque senão não tem refutação científica. Se você não publica, você não é pesquisador ainda. Você está a caminho de se tornar, porque você publicando tem a possibilidade de confirmar ou de refutar aquilo que você está escrevendo. E assim é que vai o processo. Não vamos entrar por uma linha de populismo e de TACOM. É uma coisa muito confortável, dá um conforto para quem não tem GESCOM, que não está pesquisando, não está estudando, não está lendo, não está publicando, não está sendo pesquisador, não está sendo científico ainda. É isso que nós queremos dar um conforto para eles ou nós queremos partir para atares e incentivar a evolução de todos, que ninguém escapa. Evolução de todos os veículos. Evolução do mental soma, ninguém escapa disso. Pode querer se iludir por algum tempo, mas algum dia vai ter que se desenvolver também.
Valeu, Marcelo. Eu acho que o que o Marcelo traz é bem importante também. A gente tem que colaborar, sim, a gente tem que escrever, porque, afinal, todas as nossas experiências, o nosso exemplarismo, ele tem que ter esse registro. Mas eu quero trazer uma outra coisa também, que vai dentro disso, Marcelo. O Paulo até comentou assim, cada um de nós sabe o que tem que fazer, o que o outro tem que fazer também. E aí eu lembrei o seguinte, nunca é sobre o outro, né, gente? Nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Então, quando a gente começa a falar de autossustentabilidade, nós vamos trazer para nós também, porque nós vamos compor essa Cognópolis. Então, é importante a gente ter essa reflexão, que nós fazemos parte disso. E aí, alguns ingredientes que eu penso é o seguinte, priorização. A gente ouviu o Luciano, ouviu outros, qual foi a minha prioridade? Tá? O que eu priorizo? O que eu quero? Como é que eu quero? E dentro da priorização, até o que o Marcelo estava trazendo, eu priorizo a GESCOM perfeito. Perfeito é isso, ela faz parte. Ela sustenta, ela está ali, na memória, ela está registrada. Ok? É importante isso. Eu priorizo o quê? Uma outra coisa é programação existencial. Essa minha priorização, ela está afinada com a minha programação? Estar aqui no campo está afinado com a minha programação existencial? Porque se não tiver, não faz sentido. Tá? E a gente já viu que tem vários estágios, etc. e tal. Mas isso eu acho que é importante a gente pensar. E o quanto estar aqui, que eu entendo que faz parte da minha programação existencial, priorizar esse estar, faz com que me desafie a trabalhar todas as autossustentabilidades para permanecer e sustentar uma Cognópolis. Então, eu vejo assim, a gente sempre, a gente tem que fazer isso, que é o plano de ação. Esse é o plano de ação. Mas antes do plano de ação, o que eu, enquanto consciência, posso fazer? E aí eu sou atrator, certo? Plano de coração. E aí eu sou um atrator. Eu, Mara, tá, consciência, começo a ser atrator. Porque eu me torno exemplo, porque eu interajo, porque eu converso, e eu faço o que o Dani falou, porque eu faço assistência. Meu objetivo está ali, é um dos objetivos. Então, eu já tenho um olhar diferenciado para esse entorno, né? E é claro, a coisa flui. Tem fundamento ou eu estou muito fora da Eu casinha? acho que esse que a Mara está trazendo, essa da autossustentabilidade, esse tema, ele é bem importante, porque ele está muito relacionado ao autodesassédio também. Porque eu vou ser atrator do quê? Eu vou sustentar o quê? Se eu estou assediado o tempo todo, vamos dizer, né? Se um dos objetivos nossos, dentro de uma Cognópolis, ter um novo modelo evolutivo, não quero fama, não quero dinheiro, ser uma pessoa com status, não quero nada disso, não faz parte mais do nosso paradigma. Faz parte o quê? Dentro do nosso paradigma, a gente está querendo ser um modelo de alguém que está, uma maior parte do tempo, permanentemente desassediado, autodesassediado. Porque aí sim você vai conseguir fazer alguma assistência, né? Começando por você. E aí eu acho interessante a gente puxar o que nos ajuda a isso, em cima do que a Luciana Faleiro trouxe, por que a motivação, a pessoa chega com uma motivação, a motivação dela oscila, porque vem a pressão que a gente colocou ali, você vai fazer algo que vai ter algum impacto, alguma significância, vai vir uma certa pressão. Você vai ter amparo para isso, mas você vai ter sim a pressão, que é a própria pressão das reciclagens que a gente tem que fazer para furar aquilo ali. E o que a gente tem de ferramenta para isso? Além de todas as técnicas que a gente recebeu de bandeja na conscienciologia, a gente tem laboratório de autopesquisa. A gente tem Serenário, por exemplo, que é um grande atrator. As pessoas chegam aqui e falam, quero isso para mim. Quero viver um dia, fazer uma experiência dentro do Serenário. E para isso ele sabe que ele vai precisar entender aquilo ali, se entender, se priorizar o momento dele estar ali, vivenciando aquilo, né?
Outro ponto legal que eu acho que ajuda muito nesse autodesassédio e envolvendo o grupo também, são os debates, né? Os debates que, né, a gente tem esses encontros de cognópolis. Então, além de ter uma interação muito grande entre os grupos e os intermissivistas, tem uma assistência permanente ali, né? Fica um fulcro de assistência e de autodesassédio, heterodesassédio, que facilita a gente conseguir construir outros ambientes que também vão promover esse autodesassédio. Então, que nem um passeio bioenergético, quando a gente sai na natureza aí. A gente vê, a gente até tem uma técnica que fala assim, registra o momento que você está agora. Teu padrão de pensamento, sentimento e energia. Aí, depois que termina tudo, a gente fala, agora registra de novo, verifica se está diferente. Então, isso é pesquisa. Alguns vão conseguir, que nem o Marcelo trouxe ali, registrar, publicar, maravilha, ele já deu um grande passo. Agora, essa vivência do paradigma, eu acho que é o que vai dar consistência à GESCOM, né? O GESCOM, o cão está aí também. O GESCOM está aqui. Tem um comentário aqui da Andréia. Eu, consciência Andréia, lá, Andréia Félix, lá de Cascavel, mesmo estando tão longe da Cognópolis Pedra Azul, me sinto uma cognopolita, que trabalha diariamente no objetivo de poder estar mais presente na Cognópolis. Há vagas, Andréia. Tem terrenos à vontade, então é só chegar. Mas até o que a Eliane estava trazendo, eu vejo assim, de uma forma bem, falando em Cognópolis, de uma forma até bem simplória. A Lígia é minha vizinha, tá? Vocês acham que existe Cognópolis se eu não conseguir olhar para a Lígia, não conseguir falar com ela, tá? E ficar com o negócio engasgado? Não vai. Não vai para frente. Então, assim, ó, a gente tem que pensar nessas coisas mínimas também, porque o mínimo é que contamina o macro. Né? Porque isso não é o mínimo, isso é a essência. Eu queria falar depois. Pode falar? Deixa eu falar. Para mim, é interessante, eu gosto muito do local, mas eu sou muito mais ligada às pessoas do que ao local. Se não tivesse ninguém aqui, vocês acham que eu fico todo final de semana aqui para ficar no meio da natureza? Não tem lugar. É sério. O que mais interessa são as pessoas, não os prédios. Sempre isso, né? Se eu tiver gente aqui, a Mônica, né? Zamária, a gente está muito junto, né? Nos trabalhos online. Ai, que legal, nós vamos ver eles. Então, assim, essas coisas são atratores. Né? Não sei se para todo mundo. Para mim, eu sou ligada a gente, eu não sou ligada ao local físico, sou ligada a gente, infraestrutura. Eu, da mesma forma, eu penso, quando vem um grupo aqui que tem a ver comigo, nossa, eu vou fazer mundos e fundos, eu vou estar ali. Agora, se é um grupo que eu não tenho muito, não sei, não é meu público, acho que tem a ver com o público, eu não vou estar tão interessada. Então, acho que essas questões a gente tem que pensar, né? É atrair gente, é a gente se ajudar, porque cada um de nós faz muita diferença. Né? Quando o IPC, quando você estiver aqui, eu volto a brilhar, vocês lembram? Finalmente, porque para mim, sem gente, não tem Cognópolis. Acho que essa presença passa por aí também. Ninguém evolui sozinho. Não, eu gosto de gente. E é interessante e pensar em gente, e aí de novo, fazendo o link com aquilo lá, a fala inicial lá do Thiago e tal, e cada um foi comentando, né? Cada um vai ser o porta-voz e o agente atrator também, né? Então, de fato, essa Cognópolis é a primeira a ser implantada sem um elemento atrator, que foi o Valdo e o Foz. E já está, e Foz também, já está tendo esse desafio de sustentar todo o trabalho sem a presença dele. E estamos conseguindo. Olha que bacana que é a hora, não. Isso vai reforçando ainda mais o Holopensene e auxiliando que a gente é possível, vamos lá, é cada um de nós fazendo as reciclagens. Traz uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. Até para a gente ver assim, qual que vai ser a nossa expertise, o que a gente vai desenvolver
que a gente vai contribuir com as novas cognópolis. Tem aqui gente aqui lá de Santa Catarina, tal, da Orca Cognitivos também, está no processo de implantação de uma cognópolis lá. Saquarema também está com o propósito de implantação de cognópolis lá. Natal, nós tivemos lá no encontro intercognópolis, então tem todo um desafio. Daqui a pouco a gente está indo para a Europa, para a África, e aí? Então, aí a gente começa a ter a noção da repercussão desse trabalho, que apesar de aparentemente local, ele vai se estender e ajudar, auxiliar em outros trabalhos também. Vai lá, Dani. Acho interessante estar juntando todas as falas, né? A questão da sustentabilidade, entra também na questão de o que te atrai, né? Qual o seu desejo? Porque se você não estiver alinhado, se isso não estiver nesse trilho, tem uma hora que você não vai querer, não é sustentável. Se aquilo não for agradável para o seu propósito, né? E aí eu falo até de uma forma geral, em relação ao grupo de IPC Vitória, que o pessoal está muito conectado à assistência, quando a gente junta as pessoas, faz um trabalho energético, isso para a gente faz diferença. Isso nos atrai, né? É lógico, e aí foi o que o Paulo falou, olha, você coloca a questão da assistência porque você está falando de você. E é fato, né? E todo mundo tem, e se a gente junta tudo, juntando, que né, o Marcelo falou na questão da escrita, se a gente junta tudo, né, cada um fazendo o seu papel, tem tesão para fazer, o negócio anda por muito mais tempo. Né? E, agora, se você está naquela atividade que você está fazendo simplesmente por fazer, se aquilo ali, né, ou você está de repente antagônico e você continua, não é sustentável, uma hora vai parar, uma hora vai deixar. E aí eu acho interessante, porque se você está no propósito, não importa se você está morando aqui, se você está morando aqui, é perfeito, né, que fica muito mais fácil. Agora, se está no propósito, você pega um carro, você pega um avião, você vem mais vezes aqui, né, que aquilo te agrada, aquilo faz sentido para você. Agora, se não faz sentido, não é sustentável. Né? Eu só complementar aqui, só complementando aqui, ela falou que o também, pega o exemplo São Paulo. Por que as pessoas vão para lá? Porque lá há pessoas que querem, que têm coisas afins, coisas em comum. E isso daí facilita você se mobilizar para criar um projeto. Então, eu vejo muito essa questão. Se aqui você tem atividade com pessoas que são afins a determinados tipos de projetos, então isso facilita, você atrai mais pessoas. Se não tem, não faz sentido, né? Não tem como a pessoa brilhar os olhos para chegar assim, vou para lá. Porque... Então, nessa fala sua, o que essa Cognópolis oferece é uma oportunidade proexológica para os intermissivistas fazerem o seu trabalho de reciclagem, de interassistência, em vários campos, né? Em vários campos. Cada um é modelo de si mesmo. O que eu quero, qual é o meu modelo evolutivo? E é para lá que eu vou. Se a Cognópolis serve de ferramenta para isso, é ótimo. E esse caminho que ele trilha é que vai nos levar justamente ao objetivo da ciência. Nós primeiro temos que vivenciar essas experiências, obter essa evolução, que é o caminho evolutivo que a gente vai tomar, para chegar na conclusão. Aí sim, eu vou chegar à publicação um dia. Mas eu estou enchendo a sacola. Isso aí. E tem, por exemplo, o Ney comentou muito, não, essa parte da publicação eu já tenho, eu quero outras experiências. Então, como que a gente pode oferecer as mais variadas experiências de acordo com a necessidade de cada um? Especialmente o nosso propósito é de reunir os intermissivistas, mas tem muito mais gente que precisa ser atendida nesse trabalho. Inclusive. E extrafisicamente, inclusive. Não nos contentamos com isso, mas a gente já tem um grande trabalho nesse nosso grupo, sim, mas para os objetivos da Cognópolis, a gente está trabalhando nesse projeto porque a gente precisa aproveitar esse momento aqui do local, o número de pessoas que estão acessando essa região,
E é uma oportunidade única. Agora, nós estamos num local nobre. Isso a gente tem que ter essa consciência. Então, vamos em frente com isso e falo aqui para todos os pesquisadores, todos os voluntários, não deixem de forma alguma de se programarem a estar aqui no campus, porque é muito agregador, não tem a menor dúvida. Faz a diferença. Total. Antonieta, tu ia comentar alguma coisa? Não? Já passou. Eu achei bem interessante isso que a gente vai ouvindo as falas e a gente fica pensando. A gente agrega grupos, né, o que a gente está fazendo, por exemplo, começa a conhecer a conscienciologia, um novo paradigma, aí você começa a fazer curso, aí você entra para o voluntariado, você entra para o Mais Cedo, você vai para o campus, você vai para a Cognópolis, né, que vai expandindo. E aí, eu ouvindo assim, as falas de uma do Diego e da Andréia, eu lembrei, olha que interessante, o que é justamente esse novo paradigma dentro do meu ponto de vista? É você começar a se juntar justamente com os teus antepassados, né? Então, assim, claro que dentro da Cognópolis você tem que ser apaixonado por todo mundo, ou gostar de todo mundo. Não, você tem respeito pelas pessoas. Você respeita as pessoas não significa que você tenha que gostar de todo mundo, ou que todo mundo tenha que gostar de você. Mas você tem aquele público que às vezes eu vejo assim, o que faz aquela pessoa, assim, quando quero desistir de alguma coisa, eu me lembro de uma pessoa. Poxa, mas aquela pessoa, sabe, é como se fosse o teu ponto. Então a gente tem, eu fico pensando, aquele lado das pessoas que são os nossos amparos, vamos supor, e aquelas pessoas das quais a gente realmente olha e diz, o que eu preciso aprender, qual a reciclagem que eu preciso fazer para que eu me reconcilie com essa pessoa. E aí eu sempre lembro, assim, que a gente dá o exemplo, imagina agora eu teria que vir aqui no campus, vamos supor, morar aqui, conhecer melhor as pessoas, porque na convivência que você conhece as pessoas. Você não conhece a pessoa no primeiro encontro, ou uma coisa, você simpatiza com a pessoa, mais profundamente você vai conhecer com a convivência. E aí eu fico pensando, puxa, se eu deixar para a próxima vida, imagina se eu fico pensando assim, imagina se tiver que ser meu filho. Imagina se vier de cara assim, não, eu vou ter que resolver nessa vida. Então eu penso sempre que o desafio, eu ao menos penso assim, o meu desafio não são as pessoas que eu gosto. Pessoas que eu gosto, gente, às vezes quando vem o IPC para cá, nossa, tem aquelas pessoas que você olha e diz, gente, que coisa. A outra pessoa, você olha, você gosta, mas é como se, assim, não é que ela não tenha importância, mas é como se já está tudo ok, sabe? Está ok e tal. Então, esse, para mim, é o desafio de pensar como resolver com aquela pessoa que eu tenho dificuldade. A que eu gosto, que legal, coisa boa. Que eu conviver diariamente, né? Essa pessoa falando me fez lembrar do um artigo que nós publicamos em conjunto no Congresso de Empreendedorismo em 2016, no IPC, lá em Foz. O Valdo traz uma pensata, né, falando o que interessa na evolução juntar um punhado de gente de intermissivista para viver harmonicamente e produtivamente, interassistencialmente. Então, o que interessa é só isso, vamos juntar e fazer os acertos, e fazer aquilo ampliar e ser mais assistencial. Tem uma questão também, eu acho, até eu expando isso que a Arid falou, né? Porque uma coisa é a gente ter os reencontros intermissivos, né? No caso de Foz do Iguaçu, eu lembro que falava muito da Tríplice Fronteira, tinha muita gente ali que foi para lá, estava ligado com a Guerra do Paraguai, né? Porque eles vão ter encontros com pessoas, no grupo de assistência. Né? Nesse entorno que a gente está aqui, você tem imigração italiana, você tem imigração alemã, pomerana,
né, que está ligado à Segunda Guerra Mundial, está ligado aos japoneses, está ligado à questão da igreja, da imigração italiana, também está ligado à Segunda Guerra. Então, a gente expande esses encontros, né? A gente expande. Então, pessoas que podem vir para cá podem ter essa ligação também com esse entorno, que é muito... Aqui no Espírito Santo, não sei se você sabe, a maior taxa de suicídio é aqui perto, do lado. Exatamente. Né? Do lado. Interior, roça. A maior taxa de suicídio do Espírito Santo. O volume populacional é baixo, mas a taxa é maior. Né? Então, tem muita assistência para fazer, tem muito reencontro, muito resgate aqui para fazer. É lógico, com esse grupo, né? Um grupo se encontra para fazer e fica mais forte para fazer essa assistência, para fazer cada um no seu caminho, mental somático, escrevendo, fazendo assistência. Eu queria puxar até isso que o Dando trazendo, porque vai ser a partir disso, dessa compreensão do entorno, de tudo que nós estamos atuando. Pense nisso aqui com 10 pessoas fazendo internet. Agora pense nisso aqui com 50 pessoas fazendo internet. Pense nisso aqui com 100 pessoas. Então, essa concentração faz toda a diferença. Potencializa todo o trabalho. Agora, daqui a pouco, pense que desses 100, 200, um alcance o processo da UFIES. Daqui a pouco, 2. Vai profissionalizando e qualificando todo o trabalho. Então, olha como é que é importante essa aglutinação também, né? Então, de novo, lá e cá, eu acho que é muito, muito relevante a gente trazer todo esse suporte, tudo que está envolvido, mas a gente também tem a noção de, olha, se para ter sustentabilidade, continuidade das ações, quem vai, para as demandas chegarem, a gente tem que estar com a porta aberta. Continuidade, porque o trabalho é longo, demorado. Aqui a gente conversando, né? Quanto tempo a gente não demorou para poder começar a vir para cá? Aí foi uma CP1, agora a gente está chegando aqui, ó. Aí já tem tempo, né? Vai demorar mais tempo ainda. Aí tem outras ICs para vir para cá também. Isso, a gente tem paciência, tem que manter o negócio. E é interessante você falar, porque eu estava comentando com o Paulo ontem, desde o primeiro encontro de Cognópolis, 14 anos depois, a gente está vivendo isso que a gente esperava. Então, é isso. O nosso tempo é diferente, né? Mas aí entra aquela situação que você mesmo comenta, Marco. Primeiro, a gente tem que ter essa paciência, tem que entender o momento de cada um, mas esperar fazendo. O Marco sempre comenta isso. Então, assim, podemos catalisar o processo. Vamos esperar tudo, vamos esperar fazendo. Né? Sim, Tem muita coisa passa pela reciclagem pessoal, né? Eu fico pensando, desde o início, né? Quantas recins eu fiz para estar aqui hoje, do jeito que eu estou hoje, né? Sim. E esse caso de nós, é evidente, o nosso grupo mudou muito, né? E aí, se cada vez que a gente soma mais, que a gente consegue fazer mais recim, mais atratores seremos, né? Então, não dá para a gente ficar também de braço cruzado, esperando todo mundo chegar. Não, mas recim é pessoal. Andréia, isso faz parte da autossustentabilidade. Porque se eu não faço a minha parte, que é o início, ninguém vai fazer por mim. A reciclagem é minha, não é a gente que vai fazer a minha reciclagem. Então, não adianta. Quando você traz assim, essa figura do grupo, que ela já mudou, é porque cada um de nós já entendeu, já ralou, já bateu cabeça, vamos voltar, vamos fazer. Só que parece simples, né? Parece básico. Quer dizer, você fala de autossustentabilidade, você vê que o cerne está na Recim, você vê que cada um tem que fazer a sua parte, tá? Né? Aí tá. É básico. Mas não é simples. Não é simples, é básico, mas não é simples. Né? E esse processo é sempre circular. Né? A gente não pode esquecer que, mesmo pela questão do tempo, a demora, daqui a pouco nós mesmos poderemos ser os próximos
sócios intercivistas aproveitar isso que a gente está trocando aqui. Eu já tive essa conclusão. Então, não adianta achar que a gente está fazendo isso para a gente. Não. Isso aqui a gente está calçando. Já então, não espera uma coisa para amanhã. Espera uma estrutura a longo prazo, para a gente mesmo chegar aqui um pouco mais amadurecidos, para a gente mesmo poder aproveitar melhor isso que a gente mesmo está fazendo. É o jeito de ter paciência. Isso que o Moacir está trazendo me lembra também a questão do... Só o seu educado, o resto fala. O Moacir fala da gente acessar isso aqui em outra vida, né? Então, assim, eu gosto muito de associar também com os pontos turísticos de cada local de Tognópolis. Que nem Foz do Iguaçu tem as cataratas, mundialmente são conhecidas. Então, a Pedra Azul está aparecendo muito aí, ela é um ponto turístico mais importante do Espírito Santo. Você vai acessando locais e você marca aquilo muito na tua cabeça, aquela pedra azul, aquelas cataratas, aquele local. E são também senhas, além das pessoas, como foi trazido também a importância das pessoas, né? Nós como senhas dos outros, a gente vai deixar um pouco aqui do nosso OpenSene. Então, assim como as pessoas que já estiveram por aqui ajudaram a instalar aqui esse OpenSene e essa estrutura toda, que são o quê? Intermissivistas também, passaram por aqui. Nós somos gente que está passando por aqui e está deixando alguma coisa aí, uma energia, está deixando um OpenSene, está deixando uma publicação, está deixando uma construção feita em conjunto. E é bacana a gente pensar nisso, porque parece que aquela questão que a Luciana falou lá da motivação, eu acho que aumenta muito. Isamar. Turma, nós temos 10 minutinhos, reta final, 8 minutinhos, então, Isamar, depois vocês já vão. Eu queria só retornar o que a gente estava falando no início, né? Porque assim, eu acho que quando a gente vem para Tognópolis, ou vem para o campus, ou vem para uma instituição, a gente vem para aprimorar os nossos estudos dentro da estrutura da Conscienciologia, o legado que tem para a gente, a trilha que foi deixada. E é cíclica, né? Você pega um aprendizado, anota alguma coisa, organiza o teu pensamento, vai para a prática, desenvolve as energias. Então, quando a gente pensa em vir para Tognópolis, assim, a gente tem que pensar em dinamizar isso. Isso é que vai ser o atrator. Até na convivência, se eu estou convivendo com a Liz ali, depois eu vou refletir o que aconteceu, eu vou organizar o que eu pensei, o que eu senti, como é que eu vi aquilo. Isso vai dinamizar o meu processo. E quem vem para Tognópolis, quando a gente vem para cá, a gente tem que ter isso em mente. A gente vai dinamizar o processo, mas é com esse aprendizado. A trilha está aí, bem posta pelos estudos da Conscienciologia. Eu acho que vai até, como o Marcelo falou, até a publicação. Então, vai se captando, teus fatos e tal, anotando, estruturando, até que você tenha uma coisa mais organizada. Acho que a gente não pode perder esse foco de vir para aqui e ficar muito mão na massa. E aí não entrar no estudo da Conscienciologia. Aqui é para dinamizar, para melhorar esses estudos. Uma armadilha, né? Uma armadilha. A Luciana até colocou bem isso para a gente cuidar. Ela colocou esse processo. Então, a gente percebe que nós, a partir da chegada da Araci, aqui há 21 anos, houve uma grande reorganização na área, muito grande. E o Moacir falou de ser circular. Será que essas consciências já não estão chegando? Eu tenho percebido lá na escola, em casa, onde eu contei até o caso da menina que viu a minha TENEPS, né, via as consciências da minha TENEPS, que tem muitos jovens, adolescentes com autoparapsiquia. Como fisgar esses adolescentes? Isso a gente precisa já estar pronto para fazer. Eles já estão aí. Eu acho que isso já rodou. Não existe, né, a fisgagem, eu acho que é auto, né? A pessoa se disponibiliza o ambiente, o OpenSene, as ferramentas, e a pessoa se auto-persuade. São adolescentes. Se identifica.
Se auto-identifica, né? Mas eu entendo que ele diz. Eu acho que ele fez analogias. Eu entendo que ele diz que o público de assistência está chegando. Já estão indo. Então, e ele traz uma coisa que é importante. A nossa responsabilidade, a nossa importância nessa reorganização. Então, assim, o quanto todo esse setor pode melhorar o nosso trabalho. Né? E isso tem que ficar bem claro. Mas eu acho que da mesma forma que você bebeu, eu entendo que a turma está chegando. Tá? E está cada vez vindo mais. Eu acho que a turma não só está chegando, mas já está aí. Você está aqui. E onde que eles estão? Onde que está a nossa turma? Estão lá nas escolas. Sim, o que ele falou. Então, eu acho que a gente tem que fazer atividades mais vinculadas às escolas. Na escola que eu falei, são 3 alunos com capacitismo muito alto, que eles vêm, conversam com vocês. Eles no começo se assustavam, tudo e tal, agora eles já estão conversando com nós conceitos. Então, olha o nível dessas crianças. Às vezes estão no Berlim, né, por aí. E não tem, às vezes não tem a quem se socorrer. Vai entender. Estão sendo encaminhadas para psiquiatras, Sim. para psicólogos. Né? Bom, nós estamos aí, né, Mário? 4 minutos, é isso? O que era, Bernardo? Não, é que ela falou dos medicados e uma sobrinha minha foi medicada com medicação e morreu por excesso de medicação no psiquiatra, mas ela via, e a mãe, ela vinha escondida, às vezes, falar com a gente, né, com a Tati, né? Porque a mãe era ministra da igreja e fazia excomungava o demônio. Sim, entendi. Então, às vezes, não tem onde buscar. Tem orientação. Eu acho que assim, tudo que vocês trouxeram de uma forma ou de outra mostra, vamos dizer, a nossa responsabilidade e a importância do trabalho que a gente pretende fazer. Né? Então, a forma como nós vamos fazer, o como, né, como a gente falou de como, quais são as ações, etc., isso eu acho que vai ficar bem claro, até nessa imersão que a gente está fazendo, mas, antes de tudo, a importância. Né? Que diferença nós fazemos? É isso que a gente quer, né? Assim, a gente está ligado a isso, a gente está querendo contribuir para isso, é nossa prioridade, porque se isso está atrelado à nossa Conex, a coisa vai. Né? Viu que o Dani falou, vai. Né? A gente passa por tudo e vai. Então, para isso, exige sustentabilidade. E quando a gente pensa nesse trabalho, que a gente vê pode ser muito maior até do que a gente está imaginando, né? Tudo começa por um princípio básico da autossustentabilidade. Como é que eu, consciência, me coloco nessa trilha, me coloco à disposição desse trabalho. Legal. Então, o Ridãozinho, tudo começa em um ponto. Tudo começa dentro de você. Exatamente. Quer dizer, então, a contínua escolha, né? Muito bom. Bom, estamos caminhando aí para o final, né? Agradecer a presença e a participação ativa, atenta de todos aí. Eu acho que já falaram aqui no chat, né? Esse primeiro evento híbrido foi um sucesso, né? Então, a gente conseguir realizar aí conjuntamente, o pessoal no online, virtualmente, aí, integrado, aí, participando com a gente. Então, a gente quer agradecer a presença de todos. Pedimos aí quem estiver com as câmeras fechadas para abrir as câmeras para a gente poder tirar uma foto, né, geral aí. Então, eu que mostrar. Nós temos mais um ilustre participante que está atrás da câmera lá. Então, muito bom, agradecemos todos aí. As pontuações aqui, o pessoal foi passando aqui, foram 5 perguntas online, mais 20 presenciais. Tivemos participantes online, o máximo aqui que nós tivemos foram 30, né? E presencial, mais 21 pessoas, né?
Ok? É isso mesmo? Equipe confere. 21 pessoas no presencial, e o máximo de 30 no online. Beleza, turma. Obrigado aí pelo suporte aqui. Então, agradecemos aí e já deixamos o convite para o mês que vem. Nós teremos aí o Dermatologia Online, dia 7 de agosto de 2022, com o nosso professor Tony Muscoff, né, apresentando o tema Escala dos Contatos Serenológicos. Então, ele esteve aí na semana de serenologia com a gente, e aí agora vai apresentar aí no Dermatologia mais uma contribuição aí do professor Tony Muscoff. Agradecemos a todos. Um grande abraço, uma salva de palmas da primeira vez. E um detalhe muito importante que devemos ressaltar, realizado aqui na sede do Polo das Licenças. Então, estamos aí, já está presente aqui, então, cheio de energia para a gente poder reunir aí novos intermissivistas nesse trabalho cognopolita. E vamos em frente, um grande abraço a todos. Valeu, turma. Valeu.